Olá, companheiros! Hoje faremos uma breve reflexão acerca do tema Bem-aventurados os pobres de espírito, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, Chico Xavier. A lição é a lição de número 6, Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer e pela oração. O homem recebe de Deus o auxílio indispensável à sua santidade. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Vamos então orar. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, o amigo de sempre, as mentoras de nossa casa, querida irmã Rosa, querida irmã Anália Franco, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento, reunidos em pensamento, em busca de nos melhorarmos e de auxiliarmos os nossos próximos em suas buscas de autoaperfeiçoamento. Anália querida, irmã carinhosa, abençoa os nossos melhores intentos, ajuda-nos a realizá-los, praticando o bem e a caridade, e nos ajuda, querida irmã, a sermos cada vez mais humildes, pessoas mais preciosas no trabalho do bem. Abençoa cada irmão que se liga a nós pelo pensamento. Abençoa cada parente, cada casa, cada lar, com suas bênçãos de luz. E nos proporciona, neste momento, tranquilidade para enfrentarmos os desafios de cada dia. Muito obrigada, que assim seja. Hoje, então, vamos refletir um pouco sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma bem-aventurança. Como Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é uma parte do Sermão do Monte, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 16. No Sermão do Monte, Jesus nos traz essa novidade, que são bem-aventuranças, mas bem-aventuranças bem diferentes daquelas que nós estaríamos acostumados, né? Porque a bem-aventurança é uma coisa boa. Então, bem-aventurados os que são saudáveis, bem-aventurados os que são felizes, mas Jesus nos traz as bem-aventuranças de uma forma um tanto quanto diferente, porque ele traz como uma bem-aventurança algo que na vida física, que na vida material, não é algo bom. Né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se eles têm fome e sede de justiça, é porque são injustiçados. Na vida material não é uma boa posição de se estar. Mas Jesus nos mostra
essas bem-aventuranças com um olhar para o futuro, a vida verdadeira. A vida que é a vida do Espírito. Nós sabemos que a vida encarnada é um breve espaço de tempo nas nossas existências. Cada encarnação é como se fosse uma pequena viagem que nós fazemos ao plano físico para a nossa melhoria e aprendizado. Porque nós não somos seres encarnados, nós somos seres espirituais. Estamos encarnados no momento, mas somos seres espirituais. Então Jesus, quando nos traz essas bem-aventuranças, que são um tanto anacrônicas, ele está nos orientando para a vida futura. Então, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não está nos guiando para a vida futura. Quem são esses pobres de espírito a que Jesus se refere? Os pobres de espírito não são aqueles pobres de material, de riqueza material. São as pessoas que são humildes. Ele está falando da humildade. Está falando daqueles que compreendem, que sabem as suas limitações, que reconhecem que possuem grandes riquezas, grandes capacidades morais já desenvolvidas, mas que também possuem limitações que precisam ser resolvidas. Então ele está tratando daquela pessoa que é humilde. Kardec nos fala, nos comentários que faz logo no primeiro item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele está tratando dos simples de coração e dos humildes de espírito. Os simples de coração e os humildes de espírito. Então, a princípio, nós já temos que afastar a ideia de que estaríamos refletindo sobre pessoas com capacidade financeira pequena. Até porque nós sabemos, muitas vezes, que pessoas que estão vivendo em extrema pobreza são extremamente orgulhosos também. Não há uma correlação, embora a gente faça essa correlação dizendo, fulano é humilde, querendo dizer que ele é pobre, mas não é essa correlação que nós estamos fazendo aqui. Não é? A pobreza material não significa necessariamente que a pessoa seja uma pessoa humilde. Muitas pessoas são extremamente orgulhosas, embora estejam passando pela prova da pobreza. Então nós já, a princípio, já tiramos essa ideia da questão material. Vamos então refletir um pouco mais sobre o que significa ser humilde, porque já que é uma característica que Jesus elege como sendo necessária para possuirmos o reino dos céus, então é uma virtude que nós temos que praticar, que nós temos que trabalhar em nós para conseguirmos adquiri-lo, né? É um objetivo que nós temos que ter. Algumas coisas me vêm quando a gente fala em praticar a humildade. Uma das primeiras é não imponha a sua opinião. Não queira ganhar o argumento. Uma pessoa que é humilde, ela se conhece. Ela sabe das suas limitações. Ela sabe das suas capacidades e das suas limitações. E quando ela reconhece que tem capacidades e limitações, ela passa a reconhecer que o outro, que o próximo, também as tem. Possui capacidades e possui limitações. Que está no mesmo processo de evolução, de aperfeiçoamento que ela mesma. Então, a primeira tarefa daquele que propõe-se a praticar a humildade é não ter sempre que ganhar o argumento. Ouça aquilo que o outro tem a dizer, mas ouça com os ouvidos abertos, né? Muita gente ouve o argumento do outro, mas já está maquinando um argumento para afastar aquele ponto de vista. Então, ouvir com o coração aberto, com a mente aberta. Não queira sempre ganhar o argumento. Outro ponto interessante é não se irrite com a crítica. Aquele que se autoconhece, que é humilde, que sabe das suas limitações, ao receber uma crítica, seja uma crítica verdadeira ou uma crítica que não seja exatamente o que nós somos, não se irrita com ela. Porque se a crítica é verdadeira, é algo que nós precisamos consertar, é algo que nós precisamos resolver. Se a crítica não é verdadeira, lamentamos pelo irmão que pensa assim e continuamos a nossa vida. Nós não temos que ficar irritados, não temos que nos comover, não temos que nos
irritar quando recebemos uma crítica. Aquele que é humilde verdadeiramente, ele sabe os seus pontos, vamos dizer assim, nos termos mais simples, sabe seus pontos fortes e sabe seus pontos fracos. Então, sabe o que precisa melhorar e sabe aquilo que já adquiriu. Então, se recebe uma crítica ou uma observação um tanto mais ácida, não se irrita com isso, porque já se conhece, sabe quem é. Não precisa entrar num processo de irritação. Outra interessante, não se revolte contra a doença. Tenha dignidade. Aceite a doença como uma ocasião de disciplina. Nós estamos passando por um momento, que não é um momento de doença, não para todos, mas é um momento que nós estamos no sentido cerceados da nossa liberdade. Nós não estamos podendo fazer aquilo que nós sempre fazíamos. Estamos afastados da nossa rotina, muitas vezes afastados daqueles que nós temos carinho, de quem nós gostamos, nossos familiares. Mas tenhamos disciplina nesse momento. Aceitemos que esse momento é um momento de mudança, é um momento para aproveitarmos, para melhorarmos, para refletirmos, para olharmos para dentro de nós, para dentro de nossas casas, para buscarmos fortalecer laços. Então tenhamos disciplina diante dessa situação, diante da doença de uma forma geral. Uma outra questão interessante é não despreze a ajuda do próximo. A pessoa que é humilde, ela sabe que não está sozinha, sabe que nós agimos fraternalmente no mundo, que é preciso agir com fraternidade, que é preciso aceitar o auxílio do próximo na medida do possível, com gratidão pelo auxílio que nos foi fornecido, sabendo que o próximo está nos dando aquilo que pode. Então é agradecer o auxílio que nos foi dado. Não alimente superioridade. Aquela pessoa que tem valor será reconhecida. E se ela não é reconhecida no plano físico, com certeza será reconhecida no plano espiritual. Mas quem já recebeu os aplausos neste mundo, como nos explica Kardec, já não precisa mais dos aplausos, das recompensas do plano espiritual. Então, seja autêntico, seja você mesmo, trabalhe com humildade, respeitando o próximo, suas opiniões, aceitando o auxílio que lhe é proporcionado, buscando se autoconhecer, se auto-melhorar. Esse é um trabalho de humildade. É esse pobre de espírito, é esse humilde que receberá o reino dos céus. São essas características que nós temos que buscar para alcançarmos um outro patamar, para transformarmos essa virtude numa virtude que seja uma virtude vivenciada por cada um de nós. É preciso deixar o olhar do plano físico e nos fixarmos no plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira, que é para onde nós temos que nos preparar, angariar riquezas que não vão, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que não vão ser comidas pelas traças, riquezas imorredouras, que são as nossas virtudes, é o bem que nós praticamos, é a caridade que nós praticamos. Então, é preciso trabalhar essa condição para estarmos cada vez mais vinculados ao alto. E para nós refletirmos um pouco mais sobre essa ideia dessa bem-aventurança, eu trouxe um pequeno trecho do capítulo 11 do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, ditado a Chico Xavier, que é um trecho que fala sobre o Sermão do Monte, né? Nós estamos tratando de uma bem-aventurança que Jesus elencou no Sermão do Monte. E o Humberto de Campos nos diz que Jesus já tinha feito, naquele momento em que ele ia proferir o Sermão do Monte, já tinha feito algumas explicações preliminares, algumas pregações. Então, os desvalidos do mundo, os pobres, os doentes, os tristes, aqueles que eram afastados das riquezas do mundo, já andavam atrás de Jesus, já iam seguindo o Mestre. E ele chegou em Cafarnaum, que é a margem norte do Mar da Galileia, para esse dia
do Sermão do Monte. E ali, na casa de Levi, que depois se tornaria Mateus, muitas pessoas, muitos desvalidos, já estavam à procura do discípulo de Jesus. E 3 homens chegaram na casa de Levi e perguntaram a Levi o que eles poderiam fazer para ajudar na criação da Boa Nova, como eles poderiam participar da Boa Nova. E aí o Levi, olhando para os 3 que o abordavam, disse assim: tu, Lisandro, que é aleijado, Áquila, você é um pária, Pafos, você tem severas dificuldades, como vocês querem participar da criação da Boa Nova? O que vocês poderiam fazer para isso? Vocês não têm capacidade para tanto. Os 3 homens, é possível imaginar, saíram da casa de Levi bastante arrasados, tristes, porque foram colocados à parte da construção da Boa Nova. Jesus chega junto com André na casa de Levi, logo depois dessa conversa, e conversando com os discípulos, Levi acaba contando a história, rindo, né? Dizendo, poxa, como eles poderiam achar que iam ajudar na Boa Nova? Eles não teriam essa capacidade. E Jesus fixa Levi com seu olhar e diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a Boa Nova, como não há de ser a mensagem para eles, os tristes e os deserdados? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai. Jesus então está dizendo para Levi que todos os deserdados, especialmente porque estão passando por provas muito difíceis, porque são obrigados a olharem para dentro, olharem para as suas limitações, eles são aqueles que levarão a Boa Nova. Jesus continua falando para Levi: imaginemos que os grandes do mundo, os grandes senhores, cheguem para nos ajudar com a Boa Nova. E aí continua Jesus: imaginemos um general romano, o que ele faria? Com seus exércitos e suas armas, tentaria impor a Boa Nova à base da violência. Não é essa Boa Nova que nós estamos espalhando. E Jesus continua: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. E encerrada a conversa, Jesus se dirigiu ao monte, lá subiu, encontrou aquela população enorme de desvalidos que já o esperavam. Entre eles estavam os nossos 3 amigos, Lisandro, Pafos. E eles ouviram Jesus dizer que eram bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Ao final da preleção, eles saíram com o coração leve, com o coração feliz, porque sabiam que faziam parte da Boa Nova, que eram parte daqueles que estavam trabalhando para mudar a humanidade, para levá-la a um novo passo. E trabalhando com humildade é que nós fazemos isso. É que nós buscamos modificar a nós mesmos e modificar aquilo que nos cerca, de maneira a nos tornarmos melhores. Esse momento que vivemos é uma grande oportunidade. Estarmos em casa, estarmos fora das nossas rotinas, é uma oportunidade para não tentarmos ganhar todos os argumentos nas discussões que sobrevirão. É uma oportunidade que temos de ouvir aqueles que convivem conosco, de percebermos as suas ideias. É uma oportunidade de deixarmos de lado máscaras que geralmente usamos no mundo. É a oportunidade de deixarmos para trás ilusões referentes ao próximo, ao outro. Muitas vezes nós espelhamos no outro aquilo que nós gostaríamos de ser ou de ter,
e na medida que o outro não tem esses objetivos e ele não busca esses objetivos, nós ficamos desapontados. Então estamos colocando para o outro expectativas que são nossas. Então é uma oportunidade que nós temos de deixar essas roupagens de fora e começarmos a buscar, a trabalhar dentro de nós a humildade, para sermos dignos de um dia herdarmos o reino dos céus. Tem um último ponto que eu gostaria de abordar, é que o Hamed, no livro Renovando Atitudes, nos diz que ser humilde é procurar a origem real das coisas, não com olhos da ilusão, mas com os olhos da realidade. Esse é o grande desafio. É olhar a vida, olhar a nós mesmos, olhar o próximo com o olhar da realidade, não com o olhar da ilusão, daqueles que projetam nos outros as próprias expectativas, as próprias vontades e desejam que os outros façam aquilo que nós gostaríamos. Esse é um olhar de ilusão, não é um olhar na realidade. Então, ser humilde é trabalhar sempre focado na realidade de quem somos, na realidade do que os outros são. Na medida em que nós trabalhamos a humildade, nós nos afastamos do seu oposto, que é o orgulho. O orgulho é a grande chaga da humanidade, junto com o egoísmo. O orgulhoso é incapaz, nos diz Kardec, de pensar em algo além da sua própria convicção. Por isso que o orgulhoso tem muita dificuldade de crer. Ele crê, mas desconfia. Porque como ele não consegue compreender a grandiosidade da providência divina, ele desconfia porque ele acha que pode saber tudo. Porque ele acha que ele é superior. É o orgulhoso. É o oposto do humilde. E toda essa ideia de superioridade que nós alardeamos ao mundo, ela é falsa. É um olhar de ilusão, como nos diz Hamed. Mesmo que recebamos grandes aplausos do mundo, sabemos que é falso. Então, meus irmãos, que neste momento nós tenhamos a tranquilidade de enfrentarmos esse nosso retiro, vamos dizer assim, e tenhamos condições de aproveitarmos esse tempo que estamos tendo para praticar as grandes virtudes, em especial a virtude da humildade que nós refletimos hoje. Que possamos, junto com o Mestre Jesus, com todos os nossos benfeitores, a falange do bem que nos envolve, realizar esta grande tarefa em nós mesmos, buscar a humildade em nossos corações, trabalhar no bem, com força de vontade e coragem, e sermos cada dia mais filhos diletos do nosso Pai. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Muito obrigada. Meus amigos, vamos orar. Se desejar, feche os olhos. Deixe-se envolver pelos acordes suaves da música. Mentalize a imagem de Jesus. Observe a sua expressão facial, o seu olhar, seus cabelos cor de amêndoa, partido ao meio, a moda de Nazaré. A barba espessa, mas a sua expressão é tranquila, é serena. Ele está sorrindo, os braços abertos, te convidando para um abraço. Sinta o calor dos braços do Mestre. Sinta o conforto,
o aconchego do abraço de Jesus. Mestre, eu queria te pedir por todos aqueles que neste momento estão experimentando a aflição, a dor, o medo, o desconforto físico. Não posso esquecer dos idosos que neste momento estão isolados, distantes do sorriso e da alegria dos netos e dos filhos. Jesus, apacenta as tuas ovelhas que retornam ao plano espiritual e sopra o conforto, o lenitivo da tua bênção aos seus familiares. Mestre amigo, permite que seus emissários visitem os hospitais, confortando os doentes e abençoando os profissionais da área de saúde, incluindo aqueles que trabalham na recepção, na segurança, na higienização e também nos motoristas, enfim, a todos que, como soldados, estão bravando uma batalha com o vírus que atinge a toda a nossa terra. Ó Jesus, olha pelos dirigentes da nossa nação, contemplando a eles com o equilíbrio e a lucidez nas tomadas de decisões. Que o manancial de luz, da lembrança de sua presença, chegue a todos os lares daqueles que nos ouvem, assim como dos moradores da nossa cidade, da nossa nação, e que com a força de nosso pensamento seja capaz de envolver toda a nossa terra, essa escola bendita que tanto nos ensina. Apresentamos a água para que ela seja fluidificada. Suplicamos que nela seja depositada a energia necessária, o fluido indispensável a este momento, ao nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Que a paz, a luz e a esperança envolvam os nossos corações. Muita paz.